Olha só, hoje eu vou estar aferindo essa placa de TV, tá? É uma fonte de alimentação de televisão, certo? E daí eu troquei o foto acoplador e o transistor MOSFET dela. E nós vamos estar aferindo os dois. Estavam danificados, tá? O que acontece, pessoal? Eu estou com um multímetro analógico na escala de X10, ó, seletor em X10, que é o HFE, que é o ganho, né, pessoal? E daí nós vamos curto-circuitar uma ponta de prova na outra para podermos calibrar o multímetro, tá? E daí a gente tem que olhar no centro do parafuso e a sombra do ponteiro tem que ficar no risquinho ali do zero, tá? A sombra do ponteiro. Por causa de um erro que ele tem de precisão, né? Que esse espelhinho aqui, ó, foi colocado para corrigir, que eles chamam de erro de paralaxe, certo, pessoal? Está calibrado. E a parte de baixo também, pelo parafuso, certo? O parafuso tu gira num sentido, o ponteiro do galvanômetro desce no outro, tu gira o parafuso no outro sentido, o ponteiro do galvanômetro sobe, certo, pessoal? E daí o que acontece? Vamos estar aferindo o fototransistor. Não conduz num sentido e no outro sentido ó, pessoal, eu troquei o fotoacoplador, mas olha só. Não está conduzindo num sentido, certo? Eu tirei esse fotoacoplador de outra placa. E achei que estava bom, pessoal, ó. E não está conduzindo no outro. Ou seja, o fototransistor está aberto, pessoal, está danificado. E o LED emissor de luz, ó, ele apresenta essa resistência aqui num sentido. E no outro sentido, deixa eu tirar minha mão da frente, pessoal. No outro sentido, o ponteiro do galvanômetro vai deflexionar lá em cima, ó, pessoal. Eu sei que a parte do LED emissor de luz tá bom. Agora, a parte do fototransistor, pessoal, tá aberto o fototransistor. Está danificado. Eu tirei de uma placa, eu não aferi a placa, tá? Eu simplesmente troquei, coloquei esse no lugar do outro, da mesma especificação. Só que eu estou testando agora. Ou seja, eu vou ter que substituir ele porque tá ruim, pessoal, tá? Vamos testar aqui, ó, o fusível, pessoal, tá? Ele tem que tender a um curto. Olha lá. Tendeu a um curto. Agora o NTC, pessoal. Vamos testar o NTC. Tendeu a um curto. E tendeu a um curto. O NTC, pessoal, qualquer tensão que eu aplicar nele, ele vai curto-circuitar. É o comportamento do NTC.
ele diminui a resistência dele a qualquer temperatura, certo, pessoal? A qualquer tensão. Se eu estou aplicando uma tensão nele, eu estou aplicando uma temperatura. E a tendência dele é diminuir a resistência, tendendo ao curto. Está bom, tá? Vamos testar o varistor, pessoal, ó. O varistor é uma chave aberta, olha lá. Tanto num sentido como no outro sentido, pessoal. Que legal, né? E daí vamos testar esses dois aqui, ó, capacitores, tá? Eles tendem a uma chave aberta, são capacitores Y, esses dois aqui, e eles fazem o desacoplamento, ó, de interferências de RF, né, pessoal, de radiofrequência. Eles desacoplam para o terra, ó. Eles têm que se apresentar assim como uma chave aberta, tanto num sentido como no outro, pessoal, tá? Que legal isso, né? E daí nós vamos virar essa placa, pessoal, para testar os capacitores X, as bobinas, certo, pessoal? O capacitor X, ele está em paralelo, tanto esse como esse. Eles fazem o acoplamento do circuito, certo, pessoal? Para as interferências diferenciais, pessoal, ele desacopla pro terra quente novamente. Ele entra, ó, quando aqui é fase, ele entra no capacitor. O capacitor de poliéster, pessoal, como todo capacitor, ele é colocado aqui para uma baixa frequência, que a gente sabe, né, 60 Hz, a frequência da nossa rede elétrica. E daí o que acontece? A interferência diferencial, ele desacopla para o terra quente. Quando aqui é fase, ele vai desacoplar para o terra quente. Quando aqui é fase, ele vai desacoplar para o terra quente. Certo? E ele faz o acoplamento, né, pessoal? Entre o teu circuito e a tua rede elétrica. Que legal isso, né? Vamos virar essa placa para nós estarmos aferindo os capacitores de poliéster que trabalham contra as interferências diferenciais, pessoal, tá? Daí eu vou colocar aqui, ó, ele tem que, ó, se apresentar como uma chave aberta, o comportamento dele, ó, que legal isso, né? Vamos ver, e o contrário a mesma coisa, né, pessoal, ó. Ele não apresenta polaridade, né, pessoal? Capacitor de poliéster, certo? Não apresenta polaridade. Um está aqui. Vamos ver onde é que está o outro. Deixa eu ver. Deixa eu virar a placa aqui para não me perder, pessoal. Está aqui o outro, ó. Eles têm que se apresentar como uma chave aberta. Olha que legal isso. Tanto num sentido como no outro, ó. Ele não tem polaridade. Ele trabalha fazendo o acoplamento da placa. O que é acoplamento, pessoal? Ele liga um lado ao outro do circuito e não deixa um lado interferir no outro, certo? E daí também nós temos as bobinas que funcionam contra quem? As bobinas, elas estão em série, pessoal, tá? Tanto esta como esta, elas vão assim e assim, mas estão em série no circuito, tá? Enquanto que os capacitores X estão em paralelo, as bobinas estão em série. E as bobinas, elas funcionam contra as interferências comuns, que vem no fase e no neutro. Daí nós sabemos, né, que a bobina funciona como uma chave aberta, enquanto que o capacitor funciona como um curto, a bobina funciona como uma chave aberta para as interferências comuns que vem no fase e no neutro, né, pessoal? Isso é muito interessante, pessoal, porque é a proteção do circuito. E daí o que acontece, pessoal? Qual é a fórmula do capacitor? A reatância capacitiva é 1 sobre 2π vezes frequência vezes capacitância, certo? Enquanto que a reatância indutiva é 2π vezes frequência vezes indutância. Então, um vai na contramão do outro, certo? Enquanto um
funciona como chave aberta para corrente alternada, o outro funciona como um curto para corrente alternada. Que interessante isso, né, pessoal? E daí o que acontece, pessoal? Eu gostaria, antes de fazer a aferição das bobinas, eu gostaria de falar para que servem esses alumínios aqui na placa, ó. Eles são dissipadores de calor, pessoal, porque a ponte de diodo, ela tem junção, tá? O transistor MOSFET tem junção também. E o diodo shot, os diodos shot, eles têm junção também. As pontes de diodo shot aqui, ó, são diodos rápidos, entendeu? Por isso que precisa de dissipadores de alumínio para dissipar o calor, para que não haja ruptura da junção. Entenderam, pessoal? E daí o que acontece, ó? Com o alumínio, ele aumenta a corrente de repouso, né? Trazendo menos interferência no circuito. Porque a gente sabe, né? Não vou pegar o diodo shot aqui, mas o diodo convencional, qual é a queda de tensão do diodo convencional entre 550 e 700 milivolts, né? Essa queda de tensão, pessoal, ele é na temperatura ambiente do diodo, certo? Agora, quando ele é superaquecido, essa queda de tensão diminui. E diminuindo essa queda de tensão, ele deixa de conduzir, pessoal, nos 550, aí baixa para 500 milivolts, entendeu? Ele deixa de conduzir, quanto mais aquecimento, menor a queda de tensão sobre ele. Aí não vai chegar nos 550 ou 700 milivolts, entende? Aí não chegando nos 550 a 700 milivolts, ele não vai conduzir havendo que interferência no circuito. Entenderam? Ó, vamos ver a proporcionalidade. Quanto mais queda de tensão, quando aumenta a queda de tensão, o que acontece, pessoal? Aumenta a resistência, certo? Maior resistência, maior queda de tensão. Então quer dizer que a temperatura diminui a resistência, diminui a queda de tensão, certo? E o que acontece, pessoal? Se aumenta a queda de tensão, o que acontece? Se aumenta a queda de tensão, diminui a corrente, certo, pessoal? Agora, se diminuir a resistência, diminuir a queda de tensão, pessoal, aumenta o fluxo de corrente, diminui a corrente de repouso, que traz o quê? A fidelidade, né? A fidelidade no circuito. Fica mais estável. Entende, pessoal? Mas vamos continuar aferindo isso aí, é título de aprendizagem mesmo, pessoal. Para que serve todo esse alumínio aqui? São dissipadores de calor, para melhorar o quê? A condutibilidade das junções, certo? E daí o que acontece? Vamos ver onde é que tá as bobinas aqui, ó. Os enrolamentos estão aqui. Aí vamos medir o enrolamento, tem que entender, é um curto, vocês sabem, né, que a bobina, eu tenho corrente contínua aqui na ponta de prova preta do multímetro, né, em torno de 3,2 volts, né, pessoal, na ponta de prova preta. E daí o que acontece? Eu estou aplicando corrente contínua, a bobina tem que funcionar como um curto, ó. E para corrente alternada ela é uma chave aberta, olha que legal, pessoal. E essa outra bobina aqui, ó. E uma não pode interferir na outra, ó, pessoal. Olha que legal. Outro dia eu tinha colocado um transistor MOSFET em curto ali, pessoal. E daí prejudicou todo o circuito, ficou avariado, ó. Mas agora nós estamos vendo que o transistor MOSFET que eu coloquei ali está bom. Foi um que eu testei hoje e coloquei o vídeo. Olha que legal, pessoal. Tende a um curto... Ó, está em série no circuito essa bobina e essa também. E uma não se comunica com a outra, ó. Tem que tender a uma chave aberta, ó. Que interessante, né, pessoal? E daí vamos ver onde é que está a outra bobina. Tá aqui, ó, os enrolamentos dela. Tem que tender a um curto. Também está em série. E aqui tem que tender a um curto, ó. E entre elas não podem se comunicar, ó.
Entre elas não se comunicam, ó. Que interessante, né? Só que, ó, elas no sentido, elas estão em série aqui, ó, essa daqui está em série no fase e uma em série no neutro. Uma hora é fase e uma hora é neutro. Vocês sabem que varia, né? 60 Hz por segundo. 60 Hz até chegar no capacitor eletrolítico, né, pessoal? Quando chega no capacitor eletrolítico, o que eu tenho aqui, ó? Uma ponte de diodo de onda completa. Daí vamos aferir diodo a diodo da ponte, ó. Nesse sentido tem que apresentar uma chave aberta. E aqui tem que apresentar a queda do diodo, ó, pessoal. Ó, vamos na escala aqui, ó, de load voltage, ó, carga de voltagem. Cada tracinho é 100 milivolts aqui, pessoal, do fundo da escala para a esquerda aqui, ó, certo? Vamos estar aferindo, ó. Olha só, chave aberta. E aqui, olha só, a queda de um diodo, ó. Que interessante, né? Queda de um diodo. Olha que legal, pessoal. Agora vamos testar o outro lado da ponte. Não conduz, tá? Agora no outro sentido tem que apresentar a queda do diodo, ó. Queda do diodo, ó. Em torno de uns 500 milivolts, olha só, pessoal, que interessante. Interessante, né? Ou seja, essa ponte de diodo está boa. E vocês viram o dissipador de calor? Ó, em torno de 550 milivolts deu ali, né? Então, se não tivesse esse alumínio aqui, esse dissipador de calor, vocês concordam comigo que diminuiria a resistência por causa do calor, diminuiria a queda de tensão, aumentaria a corrente elétrica e diminuiria a corrente de repouso que traz estabilidade no circuito. Olha que legal isso, pessoal. Vamos testar os capacitores eletrolíticos, tá? Ó, eu vou colocar, ó, ponteira de prova preta no multímetro analógico é o positivo. Ponteira de prova vermelha é o negativo. Sentido direto. Ó, tem que se apresentar como uma chave aberta para corrente contínua, o capacitor eletrolítico. E ao contrário, pessoal, eu vou excitar ele ao fundo da escala, ó. Olha lá, pessoal. Certo? E daí essa resistência que ele apresenta, ó, pessoal, é que ele tem anodo e catodo no dielétrico dele, né? A gente sabe, né, que ele apresenta uma resistência interna, ele tem positivo e negativo. O capacitor eletrolítico, ele tem o eletrólito, né? E daí a gente sabe, né, que ele é embebido em óleo, e daí quando num líquido, né, um papel enrolado, embebido em óleo, e daí quando ele estoura, a tendência é sair fumaça, pessoal. A tendência é esfumaciar o ambiente mesmo. É a característica dele quando excede a tensão de trabalho, né? Quando excede o isolamento dele, no caso, né? Então, então vamos continuar, ó. Eu vou colocar a ponteira de prova preta no positivo e a ponteira de prova vermelha no negativo, ó. Uma chave aberta, né, pessoal? O comportamento do capacitor eletrolítico. E o contrário tem que tender, tem que subir olha lá, ó, pessoal, a mesma resistência, olha que legal. Os dois capacitores estão bons, que interessante, né? E daí o que nós vamos aferir agora? Vamos para o transistor MOSFET, certo? Ó, esse aqui é NPN, pessoal. NPN, por um potencial positivo na base, ele conduz. Vamos fazer o teste no diodo dele. Olha só, eu vou colocar a ponteira de prova vermelha, é o negativo, tá, pessoal? No gate, ponteira de prova preta no source, não conduz, tá? Ponteira de prova preta no dreno, não conduz. E o contrário também, não pode conduzir, né, pessoal? Porque ele apresenta uma alta impedância de entrada entre gate, dreno e source, né? Olha só, pessoal.
e não conduziu, certo? A ponteira de prova preta a gente sabe, pessoal, que é o positivo do analógico, né? Ó, ponteira de prova preta é o positivo. E o contrário, olha lá, pessoal, a queda do diodo, ó, em torno de uns 500 milivolts de queda de tensão, ó. O diodo está bom e no sentido contrário não pode conduzir, ó. Ó, ponteira de prova preta no source, no dreno, ponteira de prova vermelha no source. Não conduziu. O contrário, ponteira de prova vermelha no dreno, ponteira de prova preta no source, a queda de diodo, ó, em torno dos 550 milivolts, pessoal. Ou seja, esse transistor está bom. Que legal isso, né? E daí eu tenho capacitores aqui também de disco cerâmico, ó, pessoal. Os capacitores de disco cerâmico, eles funcionam muito bem em altas frequências, a gente sabe, né? Já o capacitor eletrolítico, ele funciona bem para baixas frequências. É bom saber disso. Ó, uma chave aberta. Ó, ele apresentou a queda de um diodo, olha só, pessoal, em 550 milivolts. E o contrário, da uma chave aberta, ó, está bom. Vamos ver o outro. Capacitor de disco cerâmico. Olha só. Vocês viram, ó, uma chave aberta num sentido e no outro o mesmo comportamento do eletrolítico, ó. Claro, pessoal, a gente tem que levar em conta, assim, ó, que tem a influência de outros componentes na placa, que essa medida que nós estamos fazendo não é uma medida absoluta, é uma medida relativa, certo? Mas que 90%, pessoal, tá bom. Entende? Vamos testar o transformador Chopper para ver se tá tudo ok com ele. Até dá para testar por cima aqui da placa, ó. Para ver os enrolos. Eu vou virar a placa para ficar mais cômodo, né, pessoal? Vamos virar a placa, certo? E daí eu vou testar os enrolamentos do transformador Chopper, tá? Ele tem que tender a um curto. Esse daqui, ó, não se comunica, ó. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo, pessoal. Para aí. Deixa eu virar ele aqui. Tá ok, tá. Agora sim. Vamos testar os enrolamentos, certo? Ó, tendendo a um curto. Tendendo a um curto. Tendendo a um curto. O ponteiro do galvanômetro, pessoal, ele excede aqui porque tem a influência dos capacitores na placa. Nós não podemos esquecer disso. Ó, no caso aqui não se comunica, o que vai se comunicar é aqui, pessoal, ó. Tende a um curto, tende a um curto, tende a um curto. Aqui apenas está prendendo, ó, pessoal. Isso daqui é apenas as presilhas do transformador, tá? Os tape dele, ó, o tape, é tape o nome dessa solda que está aqui, ó. Do terminal do transformador Chopper, né? O nome dela se chama tape. Ó, que legal, pessoal. Tendendo a um curto, está bom. Vamos testar aqui agora, ó. Tendeu a um curto. É aquela... Deixa eu ver, primário. Deixa eu olhar aqui por cima, pessoal. Parece que tem uma avaria. Só um pouquinho, pessoal. Ah, não, tá correto, ó, pessoal.
Às vezes foi mau contato mesmo. Eu achei que estava rompida a bobina, hein, pessoal. Aqui é 2 enrolamentos, ó. Ó, eu vou explicar até isso aqui, ó. E aqui não é. O secundário aqui, pessoal, o primário e o secundário, eles não se comunicam, ó. É uma chave aberta entre eles, ó. Entendem? Eles não se comunicam, tem que dar uma chave aberta ao comportamento do transformador, entendeu? É um isolamento galvânico, né? O primário e o secundário não se comunicam, a gente sabe. Daí o que acontece, pessoal? No primário aqui ele tem dois enrolamentos, né, pessoal? Tem um primeiro enrolamento e um segundo enrolamento, que é chamado de bias, certo, pessoal? Ele tem um enrolamento do transformador e outro enrolamento. E eles estão enrolados em defasagem. Um enrolamento está numa fase e o outro enrolamento está na outra fase, certo, pessoal? Eles não se comunicam um com o outro. Deu bem certinho ali a aferição. Tá ok? O transformador Chopper tá bom, pessoal. Vamos testar o diodo shot, o diodo rápido. A gente sabe que tem uma baixa queda de tensão sobre ele, né? O terminal do meio, pessoal. O terminal do meio é o catodo. E os terminais da extremidade são anodo. Catodo, eu vou colocar a ponteira de prova vermelha, pessoal, do multímetro analógico, que é o negativo, né? Não esqueça, eu estou na escala de X10 de ganho e eu estou trabalhando com o multímetro analógico. Então a ponteira de prova vermelha é o negativo, ó. Negativo no anodo, ponteira de prova preta, positivo no catodo. Olha lá, pessoal, eu vou ter que calibrar o multímetro novamente. Esse descalibrou, pessoal. Ó, esse descalibrou nas aferições. Eu tenho que trocar a bateria desse multímetro. Ó, não esqueçam, pessoal. Na escala de resistência, o que acontece? É importante saber disso. Eu ocupo 2 pilhas de 1.5 volts, cada uma em série, na escala X1, X10, X100 e X1K. Na escala de X10K, eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts, pessoal. Porque eu tenho 2 pilhas em série, cada uma de 1.5 volts, e uma bateria de 9 volts. Olha que interessante saber disso. E daí, ó, pessoal, agora eu calibrei o multímetro, ó, novamente, ó. A sombra da ponteira está no 0, agora vamos aferir a ponte de diodo. Diodo shot ou diodo rápido. Ele tem uma baixa queda de tensão, pessoal. Ó, ponteira de prova vermelha. No anodo, no catodo, quero dizer, catodo, negativo. Ponteira de prova vermelha, negativo do analógico. Ponteira de prova preta no anodo, no positivo. Ponteira de prova preta no analógico é o positivo. Olha lá, pessoal. Em torno de 200 milivolts de queda de tensão, certo? E do outro lado, vamos testar o outro terminal, que é anodo também, ó. Só o terminal do meio é catodo, pessoal. Olha lá, 200 milivolts. E se eu colocar a ponteira de prova preta no meio, ó, ponteira de prova preta no catodo, estou colocando positivo, ele não pode conduzir, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó, como nós vemos, é a influência dos capacitores, ó. É isso que eu tenho que entender, ó, pessoal. Como eu estou lidando com, ó, os capacitores se carregando, né, e tendendo a uma chave aberta para corrente contínua, ó. Mas o normal é não conduzir, ó, pessoal. É a influência dos componentes, mas está boa essa ponte de diodo. Vamos testar essa outra aqui, ó. Ponteira de prova vermelha no catodo, que é o negativo. Ponteira de prova preta no anodo. Olha a queda de diodo, pessoal. Só que deu uma queda maior aqui, pessoal. Ele deu uma queda maior porque... Olha a influência dos capacitores. Olha quantos capacitores que tem em volta aqui, ó. Deu quase 500 milivolts um diodo shot, pessoal. Não poderia, ó. E do outro lado a mesma coisa, ó, porque é influência dos capacitores, né?
mas a gente sabe que ele está bom, entendeu? Olha só. Ó, como eu falei, é um teste relativo, certo? Ó, ponteira de prova preta agora está no cátodo, ponteira de prova vermelha no anodo. Ó, ponteira de prova vermelha no anodo. O contrário, a queda de um diodo, tem ponteira de prova vermelha, negativo no cátodo. Ponteira de prova preta no anodo. Olha a queda do diodo. Vou aferir aqui só para ver se não... Não, ele está proporcional, é a influência dos capacitores mesmo, pessoal. Ó. A queda de um diodo short. A queda de um diodo short, pessoal, é em torno de 200 a 300 milivolts, ó. Ele está apresentando 100, 200, 300, 400 milivolts. Porque influência dos capacitores, pessoal. Pessoal, eu não vou me alongar mais nesse vídeo, mas se você achou relevante esse vídeo, deixe o seu joinha. Se for possível, se inscreve no meu canal. E se for possível, compartilhe esse vídeo, pessoal.